Muito bem, Joga 10 está de volta aqui para você na Master Sport, uma jogada de mestre. Pois é, você pensou que a gente não voltava, mas a gente está de volta, a gente insiste. Pois é, e se você está aí com a gente, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha aí a nossa live e senta o dedo no joinha, você sabe disso, assim você nos ajuda e a gente traz aí o conteúdo de primeira para você. E hoje, é claro que eu recebo aqui um convidado muito especial, cara, eu estou aqui com o Renan Henrique, tudo bem, Renan? Cara, muito bom você por aqui nessa retomada, né? Boa noite, meu amigo, agradeço o convite, né, de vocês, de participar nesse podcast, da gente falar um pouco sobre o São Bernardo Futebol Clube, sobre a política regional aqui da cidade. Fico muito contente. Isso, o Renan é candidato, né, a vereador aqui na cidade. Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse trabalho, os projetos que ele tem em mente aí. Vamos falar, claro, sobre o São Bernardo, sobre a história dele. E, aliás, eu gostaria já de começar com isso, né, Renan? Claro. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, cara. Você é natural aqui de São Bernardo. Conta aí pra gente, cara. Então, eu sou natural aqui de São Bernardo do Campo, né, residente do bairro Baeta Neves. Comecei a acompanhar os jogos do São Bernardo em 2006, né, através do meu irmão. Meu irmão, ele, desde o primeiro jogo contra o Palestra, ele já começou a acompanhar. Ele foi diretor da primeira torcida do São Bernardo, a Guerreiros do Tigre. E desde quando ele me levou, em 2006, eu comecei a acompanhar. Tinha 11 anos de idade, né, vou fazer 30 anos este ano. E ali comecei a viver o São Bernardo, né. Obviamente, torcia para um time da capital, mas a passar do decorrer do tempo, né, comecei a frequentar apenas o 1º de Maio, apenas o São Bernardo, e larguei o time da capital e comecei a torcer apenas para o São Bernardo Futebol Clube. Caramba, que time da capital que você torcia, Renan? São Paulo. Você era São Paulino, cara? E bem na época eu parei, em 2008, de torcer pro São Paulo. E foi bem na época que o São Paulo estava explodido, né? Tinha ganhado o Mundial, tinha ganhado os brasileiros e tudo mais. Mas eu parei e comecei a só acompanhar o São Bernardo. Caramba, você lembra do time que era na época do São Bernardo, cara? Era a época do Zé Forte, essa galera, não? Já, o Zé Forte estava começando, né? Ah, tá. O Zé Forte estava começando. Mas na época de 2006, né, nós tínhamos o Veludo, o Anderson, né? É verdade. Vários jogadores que passaram, Careca, Ney Mineiro, são parceiros, até hoje são amigos, né? Conversam com a gente, os torcedores. E, cara, era muito bacana, né? Era eu vejo hoje, cara, passando aí 20 anos, eu fico muito feliz e contente de ver a nossa trajetória, né, dos torcedores, né? Porque é um time regional, é muito difícil, nós estávamos aqui nos bastidores conversando sobre isso, e é muito difícil a gente manter, né? Então o São Bernardo, ele quebrou esse paradigma, né? Principalmente na cidade de São Bernardo, né? Com tão pouco tempo, né, já sendo o primeiro time, o principal time da cidade, trazendo esperança no esporte profissional. Então isso me alegra muito. Isso é legal você ter falado, porque na cidade, na nossa cidade, o Esporte Clube São Bernardo é o mais antigo, né? Sim. Mas o São Bernardo Futebol Clube trouxe muito mais torcedores e a cidade abraçou, né, de uma forma toda especial. Como é que você, com 11 anos, né, você relata aqui que já tinha torcida, seu pai fazia parte lá. Como é que é formar uma torcida, cara? A torcida ela foi formada, né, pelo nosso mestre Dentinho, que é o nosso presidente de honra da Guerreiros do Tigre, né, pelo finado Ari, né, e pelo Carlinhos, né, né, com a formação da Guerreiros, né, a gente a maioria era adolescente, né, nós fomos esses fundadores já começaram a colocar responsabilidades na gente, né, de ver logística de faixa, organizar as caravanas, porque viajávamos ali no interior afora para acompanhar o São Bernardo. Então, desde pequeno, desde com 11 anos, eu já tinha uma responsabilidade na torcida, né? Eles já viam eu como uma liderança que poderia ser um futuro diretor, vice-presidente, presidente. Então, desde 11 anos eu já sabia, já me falavam já que estavam me preparando para um futuro bem próximo de comandar a torcida. Caramba, Renan, você fala viajar com o clube, né?
Eu imagino que isso é um desafio muito grande, porque são custos, tem a organização de tudo e nem sempre a distância é tão próxima, né? Como é que se organiza para acompanhar o time em outras localidades, cara? Claro que o São Bernardo sempre teve uma parceria com as torcidas muito grande, desde a época do fundador, do Edinho Montemor, que é um grande amigo, um abraço ao Edinho, né, depois com o Luiz Fernando, né, agora mesmo com a Magno. Né, o São Bernardo sempre teve uma parceria muito grande com as torcidas, mas óbvio, a conta não fecha. Então o que nós fazemos, né, normalmente as torcidas organizadas? Nós rateamos, né, esse ônibus, as vagas dos ônibus, e os torcedores adquirem aí a vaga do ônibus até para ir para a caravana, né? E a gente sabe a responsabilidade que nós temos, né? Por exemplo, eu era de menor, muitos dos jogos, né, a minha mãe deve estar assistindo, ela vai lembrar disso, ela não deixava eu ir, meu irmão já era de maior, meu irmão ia. Teve até um jogo que eu fiquei muito chateado, São Bernardo e Santos, na Copinha, lá em Araraquara, né? E ela não deixou eu ir, meu irmão foi um jogão. E só que até então tinha responsabilidade, então os de menores tinham autorização dos pais para irem, né? E na torcida a gente tem uma coletividade muito grande, uma união muito grande. Então eles sabiam ali que os de menores não tinham uma condição financeira, né? Eu lembro de eu, Rodrigo, que é o vulgo Nikito, o Caião, nós éramos de menores, não tínhamos condição de viajar, de custear um almoço, né, ali e tudo mais. Então, eles se organizavam, né, os diretores, para fazer isso com a gente, para cuidar da gente, zelar pela essa juventude que estava iniciando na torcida. Isso é muito legal. Legal. Você lembra de alguma história assim que te marcou dessas viagens aí? Porque todo torcedor tem história pra caramba, né, cara? Não tem como não marcar isso, São, né, velho? várias, cara. São várias histórias de caravanas, sabe? Cara, acho que Santa Bárbara do Oeste, né, contra o União, eu acho que foi maravilhoso, né? Nós jogamos lá, nós fomos em 6 ônibus para lá, né? Que ano foi isso, Renan? 2011, se eu não me engano. Você lembra o campeonato, qual que é? 2009, na verdade. 2009, quando nós estávamos para subir. E o que aconteceu naquele estádio? A gente foi em peso para lá, né? Então nossa torcida mostrou uma força muito grande, levamos sinalizadores, bexigas, bateria, e a cidade de Santa Bárbara parou para nos olhar e falou assim: nossa, como essa torcida é diferenciada e um time tão novo. Porque até então Santa Bárbara é tradicional, né, a União, e eles começaram a ver e sentir isso aí. Falou, pô, as torcidas, na verdade, do interior começaram a entender que o São Bernardo era um time novo, mas era um time que tinha uma proporção muito grande como torcida e queria entrar no cenário estadual assim como um coadjuvante nas torcidas organizadas. Inclusive, hoje, as torcidas grandes da capital respeitam muito as torcidas de São Bernardo, justamente por isso. E também a gente vê que assim tem vários hinos, né, que são cantados pelas torcidas, as músicas e tal. No São Bernardo tem alguma que é específica da torcida, não? Bom, nós temos 2 torcidas, né, na verdade, né, a Guerreiros do Tigre, e nós temos a Febre Amarela, que é a torcida que eu fundei com os amigos, né. A gente saiu da Guerreiros em 2012, criamos a Febre Amarela, então as duas têm cantos diferentes, né? A Guerreiros do Tigre é uma torcida organizada, brasileira, estilo samba, né? Escola de samba, e a Febre Amarela é uma torcida mais voltada à Barra Brava, aos argentinos, né? Com uma outra musicalidade. Eu sou suspeito a falar, né? Mas eu acho que as torcidas do São Bernardo aderiram muito, né? Agora nesse campeonato subindo para a Série B, a Obsessão, né, que é cantada por outras torcidas da capital também. A Febre, ela canta uma música muito importante para nós, que sou da Febre, né, que a gente, além da gente intitular a nossa entidade, a Febre Amarela, mas a gente intitula também o amor que nós temos pelo São Bernardo. Eu acho isso muito legal. E as torcidas, ela tem mas o nosso canto maior, acho que o torcedor está acompanhando aí, é o Vamos Subir Bernô, né? A gente torce muito para subir para a Série B, né? Para a gente ter uma qualidade profissional melhor,
né, para jogar uma Série D e uma Série C. A gente que é do futebol, a gente sabe como é difícil, a logística, né, a condição financeira. Então acho que o maior canto hoje da torcida do São Bernardo é vamos subir, Berno. Né, cara? Não tenha dúvida. Eu tive a alegria de viajar, cara, com a Febre Amarela. Peguei uma carona com eles, né? Que legal. Eu e o Reinaldo Leiva, que é o nosso repórter, baixinho. Sim, grande cara, Leiva. foi uma grande aventura, viu, cara? Que legal, foi muito cara. legal. Foi na época acho que era a Copa do Brasil, era um time de Minas. Me lembro que era de Minas, não me recordo bem o jogo. E aí né? vocês foram com eles. Fomos com eles, é muito legal, cara. Eu gosto bastante. Mas vamos lá. A gente está falando de futebol. Você falou aí sobre a questão do São Bernardo hoje. Vamos subir. E como que você vê o time hoje, Renan? Bom, o time hoje teve no quadrangular, no primeiro quadrangular ali na primeira fase, né? Ele ficou em quarto. É um time muito bom, tem uma qualidade ali, né? Só que tem alguma... Agora, né, eu sempre falo, né? Futebol ele parece muito com política, né? A primeira fase, né? É ali a estratégia, a logística, a estrutura, mas na segunda fase é igual o segundo turno de política, né? Totalmente outros 500, né? Cara. E a gente não se comportou bem nesses jogos, né? A gente tem 2 jogos, um empate, né? E nós vamos agora no sábado disputar e tem que ganhar, não podemos nem sonhar em empatar ou perder. E na minha analogia, né, o Kaique ele tem 10 gols, o Kaique é um bom jogador, né? Mas a gente tem umas deficiências dos atletas ali que a gente está percebendo, a gente questiona até, faz uma certa cobrança pacífica, obviamente, mas a gente acredita no acesso, acredita que na nossa união a gente sempre foi unido, São Bernardo com as torcidas, a gente promete uma grande festa, né, agora, né, nesse jogo que passou no sábado, né, mas a gente fica contente, né, que desse contato que a gente tem aí com o clube, com os jogadores ali, eu acho que vai dar certo, a gente vai subir. Foi legal essa oportunidade dada também ao torcedor de gratuitamente também acessar o estádio, né? Pelo menos nesse último jogo me parece que foi isso. Sim. Né? E é legal quando o torcedor vai no estádio, lota, apoia, né? Então a gente espera que isso continue, né? Eu fiquei muito contente, né, nessa última segunda, né? Contra o Remo, a gente teve 3.600 pessoas no 1º de maio, né? Isso foi muito importante, mostra que a cidade ela quer realmente ver o time, só que falta muito divulgação, né? Eu sempre brinco, né? O Renan e várias lideranças das torcidas, nós somos totalmente pacíficos, mas nós cobramos muito. Né? Acho que o papel nosso de líder de torcida, de torcedor, é cobrar realmente o time positivamente, quando tiver errado, também cobrar. E o que a gente acha é que o São Bernardo tem uma deficiência muito grande na cidade, né? De divulgação de jogos. Né? Nosso público é muito baixo comparado aos de 10 anos atrás, 14 anos atrás. Então a gente pede e clama para a diretoria do São Bernardo para ter essa divulgação, e eles fizeram essa promoção, né, dos ingressos gratuitos agora na segunda fase, mas nós acreditamos que um planejamento estratégico de marketing possa fazer com que a cidade abrace o time, né, novamente como abraçou anos atrás. Renan, você falou aí algo bem legal, que é a questão justamente da ligação da política com o futebol. Por quê? O time de futebol, queira ou não, quando ele está bem, ele está na mídia, ele divulga a cidade também. Como é que você enxerga isso, cara? O investimento no esporte, principalmente no time da cidade, não é melhor para a própria cidade em termos de recursos, que você venha de projetos futuros? Obviamente. O São Bernardo Futebol Clube, ele teve o maior projeto social que já aconteceu, esportivo que já aconteceu nessa cidade, né, que era o Projeto Tigrinho, em meados de 2009, criado pelo Luiz Fernando, que o Luiz Fernando ele foi presidente, assumiu o São Bernardo nessa época, e ele conseguiu fazer o que com o São Bernardo Futebol Clube? O 1º de maio é um grande elefante branco para a política pública da cidade, porque ele tem um custo muito alto, né? E não tem uma demanda ali para aquele estádio. E o que o São Bernardo Futebol Clube fez na época?
em vez de ele pegar e adquirir um espaço bem público para ele, não, ele falou assim, eu quero usar esse estádio, mas eu quero pagar e recompensar a nossa cidade. Eu vou recompensar a nossa cidade como? Com um projeto social, né? Com um projeto Tigrinho, que tinha em todos os campos de várzea da cidade, né, para atender aquelas crianças que saíam das escolas e ficavam num tempo ocioso sem fazer alguma coisa e até disputar com a criminalidade, né? Nosso projeto disputava. E essas crianças elas começaram a participar desse projeto Tigrinho, né, que toda criança tem esse sonho, né, de ser jogador de futebol, né, seja masculino ou feminino, e nós tínhamos esse projeto voltado para masculino e feminino, e foi muito importante para a cidade, porque aí os pais começaram a ligar o São Bernardo Futebol Clube, né, com a cidade e começou a acompanhar os jogos, né. E uma outra situação também da época era a conexão das indústrias, né, com o nosso time. As indústrias começaram a adquirir pacotes de ingressos com o nosso time e distribuir para os funcionários, né? Isso era muito importante, por isso que o estádio era lotado. Ninguém dava ingresso de graça, né? Mas sim era um planejamento estratégico ali do São Bernardo Futebol Clube com essas empresas e com o projeto Tigrinho, que fez o quê? O São Bernardo disputar o mais rapidamente possível a primeira divisão do Paulista, que é muito importante, né? Disputar uma Copa do Brasil, né? Hoje disputar o brasileiro. Qual que é o marketing maior da cidade de São Bernardo do Campo hoje? Para mim eu não vejo, é São Bernardo. A gente tem uma crise automobilística ali, aqui na cidade, então eu vejo que hoje o São Bernardo Futebol Clube ele é o grande marqueteiro da nossa cidade, né, no Brasil inteiro. Por onde nós andamos, todo mundo conhece o São Bernardo Futebol Clube, né? Nós viajamos aí e nós vimos que as pessoas conhecem o São Bernardo, né? Então isso é muito importante. Não, verdade. Agora, dentro do teu projeto como vereador, Renan, você já falou sobre esses projetos sociais no esporte. Isso deve continuar na tua ideia? O que você tem na cabeça para a cidade de São Bernardo como vereador? Bom, a nossa candidatura a vereador aqui na cidade, deixar bem claro para todo mundo que está acompanhando, ela cresceu durante esses anos, não é um projeto aventureiro, não é época de eleição, né? Nós temos esse projeto desde 2020, né, há 4 anos atrás. Por quê? Quando teve uma troca de governo, em 2016, infelizmente o atual prefeito ele quis acabar com o São Bernardo Futebol Clube. Nós que somos torcedores verdadeiros do São Bernardo vimos isso acontecer. Ele acabou com o projeto Tigrinho e ele queria expulsar o São Bernardo de utilizar o estádio 1º de Maio. Tentou montar uma CPI contra o São Bernardo, sendo que todos nós, líderes, né, das torcidas, ativistas políticos, apoiávamos ali um diálogo, uma conversa com o atual prefeito para a gente resolver o que ele tinha de mente, né, porque é uma intriga, infelizmente, partidária, política, né, que a gente não concorda. Ele destruiu todo um projeto que o São Bernardo quase acabou em 2019. Os torcedores estão nos acompanhando, eles sabem que o São Bernardo ele quase acabou em 2019. Então, assim, ali que a gente cresceu, fez uma força, conseguimos derrubar uma CPI, né, com o São Bernardo Futebol Clube, totalmente política, suja, e ali a gente começou a falar, a gente precisa ter uma voz. A gente precisa ter uma voz na cidade, a gente precisa ter um vereador que fale sobre o São Bernardo Futebol Clube, que fale sobre o projeto Tigrinho, que fale sobre a realidade que acontece no esporte da cidade, né? Com todo respeito a outro time da cidade, Esporte Clube, né? Mas hoje, a nossa candidatura a vereador é baseada, pautada, né, no projeto Tigrinho, no São Bernardo Futebol Clube, na valorização do esporte, no nosso plano de governo junto com o Luiz Fernando que nós participamos. O projeto Tigrinho ele não vai ser só para o futebol, né? Ele vai envolver outras modalidades como basquete, vôlei, ele vai estar integrado dentro das escolas municipais. Então isso é muito importante, nós vamos brigar muito com isso, né? Como numa cadeira de vereador, nós achamos muito importante termos essa representatividade para ninguém querer mexer no nosso time, no nosso clube. E ainda volto a afirmar a quem está nos acompanhando, nossa torcida tem um candidato. O São Bernardo Futebol Clube é uma empresa, né? E eles têm que se abster de apoiar um candidato.
nós defendemos as cores e o nosso símbolo do São Bernardo Futebol Clube. Então as torcidas decidiram, né, pelo meu nome, né, de estar dentro da política regional, da gente participar, da gente concorrer a essa vaga, né. O Luiz Fernando, nosso candidato a prefeito, que foi o nosso presidente do São Bernardo Futebol Clube, me chamou também para essa missão. Ele acha também que deve ter um representante do São Bernardo Futebol Clube e a gente voltar a trazer a Câmara Municipal para dentro do São Bernardo Futebol Clube, né? Tempos atrás, na década passada, nós tínhamos, né, os vereadores, a Câmara Municipal engajada também, ajudando o São Bernardo Futebol Clube. Eu acho muito importante isso, né? Nós temos duas vertentes. Nós temos aquele político que ele aproveita de uma situação que aconteceu no São Bernardo Futebol Clube, que tinha várias torcidas, tinha acho que 11, 13 torcidas, e a maioria dessas torcidas eram de políticos, né? Depois que o São Bernardo ele começou a ter essa dificuldade, todos eles abandonaram e saíram. Então, assim, a gente sabe que é um oportunista, mas a gente quer trazer os vereadores, não só porque o Renan está na Câmara, que o Renan só vai conviver no 1º de maio. Não, eu quero dialogar com os vereadores, mostrarem o São Bernardo para eles entenderem a necessidade do futebol profissional e sempre respeitando o Esporte Clube São Bernardo e trazer o Esporte Clube São Bernardo também, né, ajudar e fomentar o Esporte Clube São Bernardo a se tornar também a mesma estrutura do São Bernardo Futebol Clube. Porque hoje eu sou torcedor de São Bernardo, mas eu com uma cadeira de vereador tenho que representar a cidade inteira. Sim. E eu vou representar também o esporte profissional da cidade. E o meu sonho como torcedor é ter o Esporte Clube para a gente ter um clássico na cidade. Sim, é verdade. De fato, porque isso é muito importante para a cidade. Move a cidade. A gente vê Campinas, Guarani, Ponte Preta, né? Como que é o clássico. Então, assim, a gente admira e a gente precisa ter isso na cidade. Então, por isso que é a nossa candidatura. E além disso, a nossa candidatura mostra uma renovação política, né? Os jovens, a gente tem um grupo, né, de coordenação da Juventude e Renovação, que são jovens engajados, que querem realmente uma mudança, que querem participar e dialogar com a população. A gente entende que os vereadores hoje são bem afastados da população, né, seja em todos os bairros da cidade, e nós decidimos isso, como renovar uma política, né, escutando primeiramente o eleitor, escutando a população. Acho que é isso que nós temos que fazer. Não adianta a gente colocar ideias na nossa cabeça sem conversar com a população, que infelizmente esse atual governo ele praticou durante esses anos, e a gente é totalmente contra isso, né? Então a nossa candidatura é baseada na juventude, numa renovação responsável pela cidade e também pelo esporte, com o nosso projeto Tigrinho, com nossos projetos voltados ao esporte, junto com o Luiz Fernando, que o Luiz Fernando é um craque para dizer sobre projetos sociais, como administrar uma cidade, né? Um cara que é empresário, cuidou do São Bernardo Futebol Clube por muitos anos, né? Inclusive, temos que falar, né? Eu esqueci do projeto Tigrinho. O projeto Tigrinho revelou, né, o Samuel Lino, né? Então, o Samuel Lino, que está nas mídias aí, todo mundo acompanha, todos os meninos, meninas, mulheres e homens que gostam de futebol sabem quem é o Samuel Lino, o quanto ele tem de destaque mundial agora e no Brasil. Então, olha o que um projeto social pode fazer, né, com uma criança, né, projetar ele a jogar em times da Europa, né, a trazer dignidade para essas famílias de baixa renda. Então a gente fica muito feliz e a gente sabe a importância desse projeto, que atingia 7.500 crianças, que a gente pode expandir, né? Inclusive eu estava vendo uma matéria, um podcast recentemente aí da Lila Pereira. A Lila, ela fala do projeto Tigrinho, porque a Lila Pereira do Palmeiras da Crefisa, ela ajudou o projeto Tigrinho. E ela sempre citou o projeto Tigrinho como um bem social para a sociedade. Então é isso que nós acreditamos. Legal. E assim, claro que o São Bernardo hoje é uma realidade, né? A gente tem isso, e eu frequento os jogos, a gente transmite os jogos, as dificuldades são as mesmas por parte dos jornalistas também, e nós recebemos muito apoio da equipe do São Bernardo. Eu sempre digo isso porque é sempre um grande desafio, e nós fomos bem recebidos lá, somos bem recebidos. Eu até agradeço ao Gabriel, quero mandar um grande abraço, que é assessor. Abraço, Gabriel. É uma grande figura que apoia a gente, e isso é fantástico, a gente tem que agradecer imensamente. E aí eu te pergunto, Renan, qual é o maior desafio dentro disso tudo que você colocou em termos como vereador? Como é que você vai conseguir chegar a esse ponto? Qual é o primeiro ponto que você acha que tem que ser feito?
Primeiro de tudo é um diálogo, né, com a nova base de vereadores que vai acontecer em 2025, né, dialogar com eles os projetos que nós temos para a cidade, né, para trazer eles de volta, como eu falei, para conhecer o São Bernardo Futebol Clube. Muitos vereadores nunca pisaram no 1º de maio, nem sabem que o São Bernardo, né, tem que treinar em Atibaia. Verdade, muitos vereadores cara, não sabem disso, né? E é um custo muito elevado para o time. Então, primeiramente, é dialogar, né? O nosso mandato ele vai ser criado por conselhos. Então nós vamos ter o Conselho de Esportes, vamos ter o Conselho da Juventude, o Conselho da Cultura. Nesse Conselho do Esporte, nós vamos lidar com nossos projetos, falar com os esportistas, falar com quem admira o esporte, para a gente entender qual que é a necessidade da cidade. Hoje a minha necessidade, o que eu vejo na cidade, é que a gente tem cerca de quase 70 praças-parques que não tem função nenhuma para a sociedade. Nós vamos nas praças-parques, elas não estão sendo utilizadas como deveria ser. Então a gente precisa criar programas sociais, projetos, e principalmente eu sempre uso o São Bernardo, porque o São Bernardo é uma empresa privada. É uma parceria que você pode ter com a prefeitura, igual o Luiz Fernando tinha, com o Projeto Tigrinho. Mas não só o Projeto Tigrinho, nós podemos expandir isso, né? Principalmente a divulgação dos jogos, né? A gente estava falando aqui também, a gente não tem uma mídia, né, forte na região. Né? E nós precisamos ter vocês aqui, nós precisamos cuidar de vocês, né? Eu acho que um vereador ele pode olhar com bons olhos também isso, né? Então o grande desafio nosso é trazer essa Câmara de Vereadores para nós, trazer o futuro secretário de esportes, ter um comprometimento, né, com o clube, com o futebol profissional da cidade, com os projetos sociais que envolvem as nossas crianças. Eu acho que primeiro de tudo é criar esse laço com eles para a gente começar a colocar à disposição ali dos nossos eleitores, dos nossos moradores aqui de São Bernardo, uma estratégia para a gente ter metas, né? A gente quer trabalhar o nosso mandato com metas, e eu acho que é isso. E sempre conversando com a população, né? Hoje eu ando na rua, a população ela clama por isso. Eu preciso de um vereador que... Eu não quero saber do vereador se ele é de partido A ou B. Eu preciso que o vereador resolva esses problemas que acontecem comigo. O que você ouve mais na rua, Renan? Quando o pessoal passa por você, pô, Renan, você vai ser candidato, cara, pô, a gente precisa disso, daquilo. O que você mais ouve na Disparado, rua, segurança pública e saúde. É. A segurança pública e a saúde é um disparo na cidade, não só no Baeta Neves, onde eu moro, mas como toda a cidade, né, eles clamam por isso e clamam pela falta de zeladoria. Né? Eu criei um projeto Melhorando o Baeta Neves, né, na pandemia, que a gente começava a fazer os ofícios e a prefeitura não respondia nem aos nossos ofícios. Né? Inclusive, no meu comitê eleitoral tem uma árvore que eu tenho um ofício de 2018. Ninguém podou até agora. Caramba. Exatamente. E o que a gente começou a perceber? Pô, se eles não vão fazer, vamos fazer a gente mesmo. E a Praça da Rafael Muton, mais conhecida como Buraco Quente, lá no Baeta Neves, próximo ao cemitério do Baeta, nós reformamos ela. Com 40 voluntários, nós conseguimos reformar ela, e aí que as autoridades públicas começaram a ver o empenho dos moradores, do nosso projeto, aí começaram a se mexer, né, para fazer uma reforma profissional. Né? Então a gente começou a reformar praças, a gente começou a cuidar do nosso povo. Né? Só que o que acontece? Zeladoria, segurança e saúde. Primeiro de tudo, o nosso grupo ele não é eleitoreiro. Né? Nosso grupo, como eu falei, é um projeto que 4 anos nós temos aqui na cidade, e nós criamos propostas para o nosso povo, para a nossa cidade, realmente que resultem. Né? Eu converso com muitas pessoas. Você vota num político, num vereador, aí você utiliza o SUS, utiliza a UPA, a UBS, e o vereador utiliza o convênio particular cedido pela Câmara Municipal. Então eu me comprometi, né, com meus eleitores, com a minha coordenação, né, que a partir de 2025, Renan eleito, né, eu e meus assessores vamos utilizar a UPA, vamos utilizar a UBS, porque a gente tem que sentir na pele o que o nosso eleitor fala para nós. Tem eleitor meu que fala que fica 6 horas dentro de uma UPA. Eu utilizo, né, a UPA e a UBS também, né, eu não tenho um convênio particular, poderia ter, mas como eu estou na política, eu acredito nisso, acredito que eu tenho que usar, e eu mesmo já fiquei 4 horas e meia numa UPA do Baeta Neves, sentindo na pele ali para ser atendido. Então a deficiência grande é a saúde, tem a questão da segurança. Né? A segurança, a gente vive... São Bernardo é uma cidade que a gente sempre tem uma divisa.
né? E nessas divisas, inclusive no Baeta com o Santo André, acontecem muitos assaltos, né? E a gente precisa, né, utilizar a tecnologia a favor da gente. Então, o Luiz Fernando, no plano de governo dele, nós criamos, né, a barreira, né, digital, que são as câmeras de monitoramento, não só no centro das cidades, não só no Paço Municipal, mas na periferia, né, mas nas ruas, né, que a PM e a Polícia Civil, junto com a Guarda Municipal, tenham os boletins de ocorrência com mais ocorrências, para a gente ter um sistema de monitoramento acompanhando fielmente ali, como São Caetano tem, como Santo André tem, né, realmente o que está acontecendo nas ruas da cidade. Hoje a gente não sabe, né, infelizmente. Então, assim, a nossa proposta, primeiramente, para a saúde, né, do Luiz Fernando, é a gente acabar com esse déficit que a gente tem de atrasos de exames, essas filas longas da UPA, né, nós, com o nosso mandato acompanhando fielmente lá dentro, vivendo junto com o eleitor, eu acho que isso é o principal. E a questão da segurança pública, nosso papel como vereador é a gente ajudar a população, né, a entender o que é a segurança pública também, né? A gente olha a população e a população ela não consegue, às vezes, entender por falta de informação do poder público, né? Como que faz um boletim de ocorrência, né? As reuniões do Conselho de Segurança que acontecem nas regiões, né? Que ali ela pode se expressar o que ela tem de demanda, né, sobre segurança. Então a gente precisa falar com o nosso povo. O nosso povo ele está clamando por isso. Agora, Renan, estamos 2024, você é um jovem, você é candidato. Agora, você e todos os outros jovens são herdeiros de uma política antiga, onde muitos desses que estão nos assistindo vão cruzar com um político na rua e vai dizer: eu não confio em você. Como é que o jovem político muda isso hoje? Principalmente porque, vou te falar mais uma coisa, hoje nós andamos na rua, muitos banners, muitas coisas, uma poluição danada, mas, portanto, aqui na nossa cidade, quando o político ele quer ser candidato, ele não tem uma rádio que possa colocar o horário político dele no ar, certo? Sim. Ou não tem condição de pôr. Sim. Porque todas as rádios que seriam da nossa cidade estão na Grande São Paulo, outras em outras localidades. Sim. Como é ser um político hoje, com outra mentalidade, e ter que assumir essa herança antiga daquele político caricato e... que eu não vou dizer que a pessoa está errada de dizer, porque muitas coisas já ocorreram na história. Como é que você lida com isso, Renan? Eu me surpreendi muito nessa pré-campanha, né? Antes de entrar na campanha, a pré-campanha ela foi muito importante para o nosso grupo de Juventude e Renovação. A gente esperava exatamente o que você falou. Mas o povo ele começou a entender, a ver o nosso grupo com bons olhos, quando a gente começou a tratar eles como deveria ser tratado. A velha política, o que ela faz? Ela aparece a cada 4 anos, a gente chama de dinossauros, né? Os dinossauros eles aparecem a cada 4 anos, é bom. pede o seu voto, né? Até mesmo compra o teu voto, né? Que a gente sabe que acontece isso, e some durante 4 anos. Nós passamos por várias deficiências em toda a cidade com essa atual gestão. Eu moro no Baeta Neves, como eu falei. Vocês, moradores do Baeta Neves, sabem o que aconteceu no CREC do Baetinha, né, que é o centro, né, recreativo, esportivo e cultural no nosso bairro, né. Infelizmente, o prefeito, junto com a bancada de vereadores dele, aprovaram a venda de 36 imóveis, né, e estava incluso a Secretaria de Finanças, né. E realmente ele queria ali, numa hora para outra, trazer a Secretaria de Finanças para a biblioteca do Baeta Neves. Só que para alocar esses funcionários, o que ele queria? Ele não poderia alocar sem dar estacionamento para eles, porque não tem estacionamento aos arredores. Uhum. Ele queria demolir 2 quadras do CREC para fazer estacionamento. E com muita luta ali, né, a gente conseguiu fazer os caminhões da SU recuar, né, e chegou até nele. Né, e ele pensou, né, com a velha política é assim, quando você é opositor, você é errado e é política suja. E ali a gente conseguiu fazer uma situação muito importante para o povo do Baeta Neves. Né? O povo do Baeta ele é movido pela melhor idade.
A minoridade foi impactada, né? A ginástica, né? As atividades esportivas que tem ali para eles. E eles foram impactados. E ali a gente foi uma voz para eles. Eles se sentiram acolhidos por nós. Só que a gente fez uma renovação política realmente. Não foi só o Renan Henrique. Nós chamamos todos os ativistas políticos do bairro. Todos os candidatos do bairro, né? E por incrível que pareça, não apareceu o vereador do bairro e nem o subprefeito do bairro para conversar com mais de 300 pessoas que ali estavam, né? Então ali a gente viu, o povo do Baeta viu, né, o que retrata a velha política. Na hora que acontece a dificuldade, eles somem e eles não assumem a responsabilidade, né? Seria muito mais fácil esses vereadores ter ido conversar com a população e assumido o erro, falando, a gente errou. Mas a gente quer consertar, a gente quer voltar atrás, a gente vai brigar com o prefeito, né? Não fizeram isso, porque a gente sabe que tem conchavo com o atual prefeito e não pode acontecer. E eu volto a dizer para vocês, a grande dobrada do Renan Henrique com o Luiz Fernando, vamos envolver o futebol. O Luiz Fernando era presidente do São Bernardo Futebol Clube. Eu era presidente da torcida. Eu cobrava o Luiz diariamente. Seja acessibilidade para entrar no estádio, seja organização para a imprensa, seja jogadores que estavam atuando mal, seja uma parceria com a torcida, com o clube. Eu pegava muito no pé do Luiz. O Luiz, todas as oportunidades que o Luiz Fernando ele tem para falar sobre... De novo esse Renan. Exatamente. Cara, Todas as vezes que o Luiz ele me encontra com o nosso eleitorado, ele fala isso. Ele fala, o Renan ele vai ser um ótimo vereador para mim. Porque o Renan, ele tinha a parceria com as torcidas e com o nosso clube, mas ele nunca parou de me criticar positivamente. Sim. Porque a crítica positiva, ela é para se reconstruir. Perfeito. Então o Luiz, ele sempre aceitou isso. Por isso que eu apoio o Luiz Fernando para prefeito. Porque o Luiz, ele é um homem digno de caráter, que ele entende as cobranças, né? E eu fico muito feliz com isso. Então, para como a gente entra para falar com a sociedade que está chateada com essa antiga política? Primeiro de tudo, mostrar o que é uma renovação. Para mim, a renovação de verdade é essa. É eu utilizar a saúde pública junto com eles. É eu entender que a maioria das pessoas, elas passam 4 a 5 anos para pagar um carro e ela vota no vereador, o vereador ganha um carro oficial, né, e utiliza esse carro. A gente vai se abster desse carro. A gente vai estar criando os conselhos, nós vamos estar dentro dos bairros de toda a cidade, porque a gente não é só vereador do Baeta, nós somos vereador da cidade inteira, então a gente vai ter ali os nossos conselhos, nós vamos andar na rua durante os 4 anos, ouvindo a população. Para quando o Luiz Fernando ele me mandar um projeto de lei, eu discutir com a minha população. Não é eu discutir numa sala fechada junto com o Luiz Fernando, nada disso. Isso não é discussão, né? É uma decisão exatamente. E enfiar a goela abaixo. E nós sabemos que a velha política é assim. Eles ganham a eleição e eles aprovam do jeito que eles quiserem, pensando do jeito que eles querem. Não. Quem quer é a população. A população tem que entender o que é melhor para ela. Né? Eu tenho medo de pessoas omissas, Renan. Eu digo isso porque já convivi com pessoas assim. E quando você diz que você discorda e isso está tudo bem, isso é ótimo, é positivo. Porque discordar faz parte da vida, cara. Agora, Sim. quando você não peita, aí passa tudo. Você diz amém para tudo e Exatamente. esse é o grande perigo. Exatamente. Então, nós não vamos se abster de nada do governo do futuro, o governo do Luiz Fernando, de dialogar com ele a melhoria para a cidade. Se a gente analisar que tem alguma situação crítica que vai dificultar a nossa sociedade, os moradores, nós vamos votar contra. Entendeu? Nós vamos para o diálogo com o Luiz Fernando. Vou falar, Luiz, está errado isso daqui. Olha o nosso eleitorado falando. Escuta o nosso povo. Né? E eu tenho certeza que o Luiz ele tem a total capacidade, como eu falei para vocês, ele tem a total capacidade de entender. Né? É um ótimo deputado estadual. É um deputado estadual presente em São Bernardo, né? Eu sou sujeito a falar, mas o Luiz Fernando, ele na pandemia, ele
ele foi o deputado coadjuvante de quase todos os programas da pandemia. Ele foi o deputado que pediu a redução de salários dos deputados e dos cargos da Alesp. Ele foi o deputado, quando o João Dória queria colocar as crianças em casa por conta da pandemia, ele falou, mas pera lá, como que uma criança, né? Uma criança ela tem condição de ter um tablet, condição de ter um notebook para ter uma aula, né? Mas a criança da periferia. E ele criou esse projeto de lei que o governo entregou tablets, entregou notebooks para as crianças carentes para elas terem a aula, entendeu? Então é um... E outra, Luiz Fernando, na bancada do Dória, do governo do PSDB, o Luiz Fernando foi o primeiro secretário da Alesp, gente, 2 vezes. Né? Porque a própria Alesp, os próprios deputados, todos os deputados, soube que o Luiz Fernando era um cara certo para ocupar esse cargo, porque é um cara que ele vai dialogar com todos os deputados o que é melhor, né, ali para a sociedade. Então, assim, eu acredito nisso, eu acredito que nós, não só o Renan, eu vou encher muito o saco dos vereadores, para os vereadores fazerem a mesma coisa. Eu acredito muito no respeito, né, com os nossos vereadores, eu acredito muito na juventude. Eu torço muito para a juventude ganhar essa eleição, para a gente trocar esses 28 vereadores, trocar a mais que a metade desses vereadores por jovens, né? E quando eu falo jovem, né, não é a idade, né? Sim, você é a pode, cabeça, você a mente, pode se candidatar a vereador e com um pensamento, né, de renovação, de entender o que a população ali ela tá sentindo. Eu vejo agora na campanha, gente, é absurdo o que parece, tem político que parece estar nos anos 90. Parece que político está nos anos 90. Então, assim, e não tem esse tato, né, de entender que é um novo movimento. É um novo movimento de entender, né, as pessoas elas utilizam mais a internet, mais a rede social, querem entender o que está passando sim, só que as pessoas não estão preocupadas. Volto a dizer, o vereador é o para-choque no Brasil da política para a população, porque nós estamos na rua, né? Então nós estamos na rua e as pessoas vão cobrar. As pessoas elas vêm cobrar situações de governo federal, governo estadual, mas o que compete ao vereador é aqui, é a nossa cidade. Né? Eu vejo candidatos falando de extremos, extrema direita, extrema esquerda. Tem que tomar muito cuidado com esse discurso e a função do vereador. Exatamente, e a população ela não, volta a dizer, a população ela não quer saber disso, ela quer saber se você vai tapar o buraco da rua dela, se você vai podar a árvore dela, se você vai cuidar da UBS, né? É sobre isso. Sem dúvida, Renan, é isso, e eu tenho certeza que nesse momento você que está aí nos acompanhando vai dizer, o Alex está fazendo propaganda política lá na Master Sport, na Prem Comunicação? Sim, porque nós estamos aqui para prestar serviço à comunidade. Você precisa conhecer o seu vereador. Não adianta você votar só porque a carinha é bonitinha, ou porque o partido é tal, ou sei lá, Beltrano, Ciclano. Isso aqui não é torcida de futebol. Torcida de futebol a gente vai lá e torce lá, exatamente, porque é o nosso time de coração. Mas aqui é a tua voz, cara. Então se você tá aí e você valoriza esse tipo de conteúdo, senta o dedo no joinha aí, compartilhe essa informação que é importante, se inscreva no nosso canal, que aí você vai conhecer sim pessoas como o Renan que está aqui apresentando o projeto. E é muito importante que nós estejamos dando a voz para isso, cara, porque não é cartaz que fala com o povo não, velho. Exatamente, eu agradeço, Alex, porque nós sabemos também a deficiência que tem na nossa cidade, né, da prefeitura, dos órgãos públicos não ajudarem, né, as rádios comunitárias, e nós queremos conversar isso, e o Luiz Fernando ele entende muito bem disso. Né? Nós temos nosso amigo Guina, né, que foi assessor de imprensa em São Bernardo, né, coordena a Prem Comunicação, ajuda aqui a Master, ajuda a Rádio Paraty também. E o Guina mesmo ele sabe o comprometimento que o Luiz Fernando tem, né, com nossos jornalistas. Né? O Luiz Fernando ele foi o único, gente, eu posso afirmar isso, ele foi o único candidato a prefeito, né, a falar sobre a situação que ocorreu com o Arthur Rodrigues, que é um repórter, torcedor de São Bernardo, é um repórter do Grande ABC, que sofreu, né, um ataque político dentro da Câmara Municipal por um vice-prefeito, né, de um outro candidato. E o Luiz Fernando, ele foi lá e foi defender o jornalista, ele não foi fazer política. Eu, quando defendi o Arthur, eu não fui fazer política, eu fui defender o jornalista, a profissão dele ali. Né? Que ele se sentiu muito coagido ainda, na Câmara Municipal ele falou, Renan, eu me senti que eu não tenho quem me defende.
né? Eu vi você, o Luiz Fernando, nós temos tantos políticos, nós temos tantos deputados, nós temos candidatos a prefeito, vereadores são mais de 600 candidatos, e só vocês dois, né? Então, assim, a gente tem que olhar com bons olhos os jornalistas, as rádios, né? E criar uma comunicação, né? Um exemplo bem importante também, que eu sempre falei isso lá atrás, né, para alguns políticos, é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal não tem uma rádio, não tem uma TV. Né, né, uma cobertura uma digna, cobertura né? digna. Apoio, né, para esses jornalistas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas boas e que querem fazer, mas não tem recursos, né? Exatamente. Tiram do bolso, cara, para poder fazer a cobertura. Tem que ajudar. Tem que ajudar, né? Então nós precisamos conversar e dialogar com vocês para a gente entender a necessidade de vocês e a gente começar a criar política pública, né? Criar parcerias, né? Eu acho isso muito importante para o esporte, para a política, para a sociedade, né? Entender o que está passando, né? Ter um canal ali que é conectado realmente com a nossa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Renan, a gente está chegando ao final aqui. Legal. Eu quero que você deixe aí a sua mensagem, o seu número, cara. Dá aí o teu recado pro pessoal que está aí acompanhando a gente. Alex, eu agradeço a parceria, obrigado, agradeço o convite. Cara. Quero falar para você, me dirigir a você, cidadão de São Bernardo, torcedor de São Bernardo, que a renovação do nosso clube, do nosso time, da nossa torcida, do São Bernardo Futebol Clube, é Renan Henrique, da nossa cidade, representando a juventude, representando o esporte, a cultura, o lazer, 13321, para renovar a Câmara Municipal, renovar realmente essa bancada de vereadores que são omissa e cuidar de você, zelar por você, junto com o meu prefeito Luiz Fernando, 13, Luiz Fernando que escolheu o melhor vice, que é o nosso doutor William Dib, foi prefeito da cidade, vai cuidar da nossa saúde, né? Nada mais justo que o nosso vice-prefeito ser médico para cuidar dessa situação da saúde. Então eu peço seu apoio, peço seu voto. 13321, Renan Henrique, vereador, e Luiz Fernando, prefeito. Muito obrigado, Alex. Valeu, Renan. Grande abraço e que dê o nosso Bernô aí. Vamos juntos. Boa. Série B, rumo à Série B. Rumo à Série B. Valeu, galera. Tchau.